O plantio de soja em Mato Grosso já alcança 73% da área prevista. O dólar opera com volatilidade no mercado financeiro nesta quarta-feira. Produzir etanol de milho já é mais viável que etanol de cana-de-açúcar. E setor de cana-de-açúcar espera resolver salvaguarda da China sem painel na Organização Mundial do Comércio. Olá, uma boa tarde para você ligado no canal do Boi. Está no ar a segunda edição do Agricultura BR desta quarta-feira. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Ju. Boa tarde para você de casa. Começamos esta edição falando sobre mercado financeiro. O dólar opera em alta nesta quarta-feira, com o mercado mais técnico e mais volátil. Confira comigo na sua tela como está o dólar no Brasil neste momento. A venda do dólar está a R$ 3,71 mais 9, com uma variação positiva de 0,78%. Vamos saber mais detalhes, então, sobre o que acontece com o mercado financeiro do Brasil. Vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias falar com o jornalista Walter Puga Júnior, que já está a postos e hoje tem um convidado especial. Olá, Puga, bom dia para você. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, o que ocorre é que o dólar hoje vem em leve alta. E depois de recuar para a faixa de R$ 3,69, o dólar agora sobe acima de R$ 3,70, é o que ocorria agora há pouco. Mas isso tem uma explicação, segundo alguns analistas de mercado. Isso ocorre porque estamos na formação da PETAX, que é o valor do dólar com o qual o governo liquida algumas das suas contas. Bom, eu tenho aqui ao meu lado o economista muito conhecido já do público do canal do Boi, Eduardo Velho, que agora é um dos operadores, do trabalho junto à assessoria empresarial na GO Associados, que é uma empresa de Gesley de Oliveira, muito conhecida já aqui também em São Paulo. E eu vou perguntar para o Eduardo, mais uma vez que está aqui conosco, o que é a PETAX e por que de vez em quando sobe no final do mês o dólar? Obrigado por ter vindo. Tudo bem, boa tarde. A PETAX, na verdade, é a cotação do dólar no final do mês. Ela é que baliza, ela é que referencia o fechamento dos contratos do mês. Então, dependendo do contexto e dependendo da volatilidade dos mercados, dos fluxos cambiais, você pode ter uma pressãozinha de alta, mas já teve meses anteriores que teve até um viésinho de queda. Eu acho que o grande ponto é que a tendência do dólar, desde o término da eleição presidencial, ele está gravitacional, você está ali oscilando na faixa de 3,70. Isso é um bom sinal. Temos que lembrar que o dólar já bateu R$ 4,20 no ápice da crise da Dilma, em 2016. Chegou a bater R$ 4,20 também nos últimos 2 meses, quando havia uma grande certeza sobre o cenário eleitoral e sobre a gestão da política econômica em 2019. E, de certa maneira, o grau de risco hoje é bem menor do que estava 2 meses atrás. Quer dizer, a expectativa hoje é de um ajuste fiscal, de uma perspectiva de mais crescimento e de uma melhor regulação e abertura comercial com essa nova equipe econômica do Bolsonaro. Bom, nós temos a perspectiva, segundo alguns analistas também do mercado de câmbio, alguns colegas economistas, seus colegas, que o dólar pode chegar até a R$ 3,50. Você também vê essa possibilidade de que nós cheguemos a este valor? O dólar pode cair ou subir dependendo de 2 fatores, expectativas e fluxos. Hoje, basicamente, a queda do dólar que aconteceu nas últimas 3 semanas, saiu na faixa de 4,10 para 3,70 nessa vizinhança, foi a expectativa que esse governo teria maior capacidade de aprovar reformas do que o outro candidato, de gerar mais crescimento, de ampliar o comércio mundial do Brasil com outros países, ou seja, se comprometer com a inflação baixa e com os juros baixos, manter uma reforma, aprovar a reforma da Previdência, por mínima que seja. Então, isso é o canal de expectativas. Cair para R$ 3,00 hoje, eu acho difícil nesse exato momento. 3,50 seria um valor muito Teria que haver já um movimento que pode ocorrer no futuro próximo, que é o momento de entrada de fluxos estrangeiros, de grande fluxo de cambiais, de recursos de investimentos estrangeiros para privatizações, para abertura de capital de empresas. Aí sim o dólar viria no movimento de baixa. Exatamente. Agora, eu não vejo o dólar
nessa faixa de R$ 3,00, R$ 3,10. Eu vejo que a tendência dele, se confirmar os nomes da equipe econômica, uma boa gestão da política econômica, a tendência, aparentemente, do real é se valorizar um pouco em relação ao dólar. Agora, também temos que ver o contratempo aí, né? Os Estados Unidos está sofrendo aí uma volatilidade forte no mercado acionário norte-americano, principalmente de tecnologia, de venda de ações. Agora deu um pequeno ajuste, hoje saiu um indicador positivo, o indicador de emprego privado, a pesquisa ADP cresceu quase 300 mil empregos nos Estados Unidos em mês de outubro. Então, quer dizer, é um dado interessante, de setembro, que tende a valorizar o dólar e tende a puxar o mercado acionário lá fora. Então, de certa maneira, essa queda do dólar para R$ 3,00 ainda acho muito prematuro, porque ainda o contexto ainda é de valorização da economia norte-americana e pela perspectiva de um crescimento ainda razoavelmente alto ainda. Outra questão importante que interessa muito ao produtor rural, Eduardo, é o fato do dólar manter um valor bom para as nossas exportações. Uma queda acentuada prejudicaria o Brasil? Tem que ver se essa queda ela vai permanecer por muito tempo. Uma coisa é uma queda de uma semana, 2 semanas. Outra coisa é o novo nível do patamar do câmbio. Aparentemente, o patamar do câmbio, se tudo caminhar bem com a gestão da política econômica, a aprovação de reformas no Congresso, realmente, na minha avaliação e da Goa Associados, é que R$ 3,70 é um teto informal de curtíssimo prazo. Quer dizer, você pode caminhar o dólar aí no curtíssimo prazo, faz R$ 3,50, R$ 3,60 para baixo. Você pode romper esse nível. Mas ainda há muitas expectativas, há divergências na cúpula ainda da equipe do Bolsonaro, na parte econômica, na parte política. Há também ainda, tem que saber ainda quem vai ser o presidente da Câmara, do Senado, como vai ser colocada a reforma, como é que vai ser a probabilidade de votação desses projetos a partir de fevereiro, principalmente os novos projetos. Há uma perspectiva de uma aprovação de uma mini-reforma da Previdência até dezembro. É remota a probabilidade, mas existe. Ou seja, agora a tendência do dólar é de queda na minha avaliação. Ou seja, nós estamos na Gol com a expectativa que a tendência é que tenha um ajuste fiscal, curtíssimo prazo, alguns cortes de gastos, o governo caminhe para aumentar a desvinculação da receita do orçamento. O que quer dizer isso? O governo vai ter mais margem de manobra para desvincular o orçamento e cortar despesas e manejar a sua receita até para melhorar o estado primário. Então, na minha avaliação, a tendência é positiva. R$ 3,00, abaixo de R$ 3,00, realmente pode até comprometer, de certa maneira, as exportações do setor do agronegócio. Mas ainda não estou vendo esse cenário ainda no curto prazo. A perspectiva, a princípio, do superministro, né, que seria Paulo Guedes, uma junção de ministérios, teria um superministério na mão. A princípio, como o mercado vê? Você está no dia a dia no mercado, como o mercado vê as últimas informações que saem dessa equipe de transição liderada por Paulo Guedes na economia? Olha, vamos olhar por 2 partes. Eu acho que o grande ponto que o mercado sempre fica com aquele receio é que vai haver uma concentração de poder, pode haver uma certa uma vaidade dele ser o superministro e outros ministros não serem, ver como vai ser a relação dele com o Bolsonaro no dia a dia, se ele vai conseguir colocar todas as medidas que ele deseja, qual vai ser a reação dele se o Bolsonaro não desejar determinadas medidas de política econômica. Eu acho que isso aí é um ponto que eu acho que tem que ser ainda maturado. Existe ainda uma certa tempo para se verificar isso. Agora, a questão da concentração do poder, não vejo como problema. Na prática, eu já trabalhei no governo, na equipe econômica, há anos atrás. Na verdade, o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, já era alinhado com o ministro da Fazenda, né? Só teve 2 períodos onde houve uma certa divergência de ideias. Foi no primeiro mandato, Fernando Henrique Cardoso, onde o ministro Serra havia um debate com a questão cambial com o ministro Malan na Fazenda, e na época do Joaquim Levy, quando foi ministro da Fazenda da Dilma, com o ministro Nelson Barbosa. Ali havia uma divergência de vaidade entre esses 2 períodos. Mas, tirando isso, o histórico o ministro do Planejamento, Previdência, muito alinhados com o ministro da Fazenda. Então, na verdade, o ministro da Economia hoje, isso é bom, essa concentração, porque significa que Previdência, Planejamento, Orçamento, Banco Central, Ministério da Indústria e Comércio, toda a política industrial, previdenciária vai estar comprometida e alinhada com ajuste fiscal, abertura comercial, inflação baixa e juros baixos. Eu acho que isso que é interessante, se ele conseguir manter essas vaidades, de certa forma, acomodadas,
eu acho que é uma tendência muito positiva de ter mais retorno para o Brasil, ou seja, a concentração dá riscos, mas o risco existe, dá mais retorno. Então, eu acho que o Brasil pode se beneficiar de um alinhamento de todos os secretários nessa mesma linha. Bom, você acaba de ouvir Eduardo Velho. Eduardo Velho é da área de assessoria empresarial da GO Associados, da GO Associados, sempre aqui conosco, acompanha aí a política econômica e os avanços da política econômica. Eu agradeço a sua presença mais uma vez aqui. Vamos encerrando essa entrevista de olho na informação, porque o dólar vem subindo, mas a Bolsa avança, viu? Com a ajuda de papéis da Vale, né? O investidor, na verdade, monitora cena externa. Agora há pouco, a Bolsa subia 0,38%, operava acima de 87 mil pontos. Eu retorno o sinal para Campo Grande. Ok, Puga, muito obrigada por essa entrevista bastante esclarecedora. Agradeço também ao economista Eduardo Purnós, direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias, as últimas notícias do mercado financeiro. E o presidente eleito Jair Bolsonaro se reuniu nesta terça-feira no Rio de Janeiro para definir a equipe de governo e também os nomes que devem ocupar os ministérios. Um dos nomes que ainda está em aberto é o do Ministério da Agricultura. Esse tema também foi assunto de reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, em Brasília. O primeiro encontro da FPA após o segundo turno das eleições reuniu parlamentares e representantes das cadeias produtivas. O nome de quem deve ocupar o Ministério da Agricultura esteve em pauta, inclusive porque a presidente da frente está na lista de possíveis nomes. A presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputada Tereza Cristina, disse que a FPA não vai fazer uma lista de nomes que podem ocupar o Ministério da Agricultura, mas disse que está à disposição do presidente eleito para dar opiniões. Quanto ao fato dele ter voltado atrás sobre a junção do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente, a FPA elogiou a atitude de Jair Bolsonaro. Um sinal de maturidade, né? Porque quando a gente tem uma ideia e acha que ela vai dar certo, e depois a gente ouve todos os elos e vê que talvez não seja o momento ou não foi uma boa proposta, eu acho que foi uma coisa grande do presidente voltar atrás, colocar em banho-maria e repensar. Os parlamentares também discutiram os assuntos do agro que estão travados na Câmara, como defensivos agrícolas e licenciamento ambiental. O país está vivendo um momento novo e eu acho importante essas pautas entrarem em pauta nas votações dentro da Câmara e do Senado também. E a burocracia e os entraves impedem que isso seja votado. A Frente Parlamentar da Agropecuária disse que vai marcar uma reunião com o presidente eleito para discutir políticas públicas prioritárias para o agronegócio no próximo governo. Catarina Martorelli para o SBA. Vamos conferir agora como fica a cotação para a saca de 60 quilos da soja nos principais portos brasileiros, sendo que nesta quarta-feira o dólar opera com volatilidade. Você confere comigo na sua tela os preços praticados para a soja no Porto de Santos e no Porto de Paranaguá, que no último dia deste mês de outubro está sendo negociado a R$ 87,00 cada um. É hora de falar de plantio de soja. No estado de Mato Grosso, de acordo com dados do estado, a área plantada com o grão já alcança 73% do total previsto. Mais informações com Valdir Pacheco. O plantio da soja 2018-2019 em Mato Grosso está em ritmo acelerado. Até o final da última semana, 73,25% da área haviam recebido as sementes, o que significa um avanço de 22,30 pontos percentuais em comparação à semana anterior. As regiões Oeste e Médio Norte encaminham para a reta final dos trabalhos, diante a cobertura de 88,48% e 80,39% da área com as sementes.
Os números são do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA. Conforme o levantamento, ao se comparar o ciclo 2017-18, percebe-se um avanço de 29,20 pontos percentuais no plantio, uma vez que nesta época, na safra passada, apenas 44,6% da área estava semeada. De acordo com o IMEA, Mato Grosso deve plantar 9.619.000 hectares com soja no ciclo 2018-2019. Os trabalhos no campo nesta safra estão acima da média nos últimos 5 anos de 44,10% da área com sementes. As regiões Oeste, Médio e Norte são as mais adiantadas, com 88,48% e 80,39% de cobertura, respectivamente. Em seguida vem o Noroeste Mato Grossense, com 73,62% e o Centro-Sul, com 72,67%. Já a região Sudeste do Mato Grosso atingiu 72,4% da área com sementes, segundo o IMEA. O Norte chegou a 63,75% da área e o Nordeste, 52,62%. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E o estado de Mato Grosso do Sul também avança com o plantio da soja safra 2018-2019, com um avanço de área de 72% de semeadura. A Kayle Rodrigues traz mais informações na reportagem. Já são mais de 2 milhões de hectares semeados com a oleaginosa em Mato Grosso do Sul, o que equivale a mais de 72% de toda a área que deve ser ocupada com o cultivo da soja. Algumas regiões estão mais avançadas com o plantio, como por exemplo em Nova Alvorada do Sul, com 80% das lavouras semeadas. Campo Grande e Rio Brilhante já plantaram 75%. De acordo com informações da Federação da Agricultura e Pecuária, FAMASU, o estado está acima da média das últimas 5 safras, indicando boa semeadura nas regiões produtoras. Kayle Rodrigues para o SBA. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai conferir uma entrevista sobre a Showtech, evento que abre calendário nacional de feiras voltadas ao agronegócio brasileiro. E ainda nesta edição você vai ver que produzir etanol à base de milho já é mais viável do que produzir com cana-de-açúcar. Nós voltamos já, mas antes fique com o Momento Fosfosal. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. Comecei utilizando Fosfosal nos bezerros pós-desmama e gostei muito do resultado do produto, que deu uma melhora muito boa no pelo dos animais, no ganho de peso, de engorda. Esses bezerros não sentiram tanta desmama. E depois eu passei a fazer no pós-parto das vacas também, aqui a gente tem cria e um pouco de recria das fêmeas. Então eu usei na recria e depois no pós-parto das vacas também. E eu gostei muito do resultado, porque as vacas melhoraram muito, elas estão assim, bem bonitas, o pelo liso. Eu gostei muito, estou muito satisfeito com o resultado do produto. O desafio superado com o uso de Fosfosal nessa propriedade era a desmama. E a gente sabe que esse processo deixa o animal extremamente debilitado. Bruno, explica pra gente como o Fosfosal agiu nesse caso. O Fosfosal é um multimineral injetável indicado nesses momentos de alto desafio do ciclo produtivo, como a desmama.
Então recomendamos sempre 10 ml no manejo de desmama. Fosfosal é uma fonte de energia, uma alta concentração de fósforo, que ajuda também na imunidade dos animais. Então os animais eles vão adaptar melhor a uma nova condição de pastejo, uma nova condição de nutrientes, representando uma maior produtividade desses animais, como relatado. Sanidade é sinônimo de lucratividade. Ligue agora 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. Agricultura BR de volta ao vivo nesta quarta-feira para trazer agora um assunto de extrema importância para todo o Brasil. É o Showtech 2019. O Showtech é o evento que abre o calendário de feiras técnicas agropecuárias do Brasil. Ele é promovido pela Fundação MS, uma empresa privada de pesquisas agropecuárias que fica sediada em Maracaju, no estado de Mato Grosso do Sul, que é quem realiza todo esse evento para a gente. A Showtech 2019 vai ser realizada entre os dias 16 e 18 de janeiro do ano que vem, então falta pouco, os preparativos estão a todo vapor. O Canal do Boi é a emissora oficial do evento, ou seja, tudo o que estiver acontecendo a respeito da Showtech você vai ficar sabendo por aqui. E para saber a respeito desse grande evento que está chegando, eu recebo aqui hoje Alex Meloto, ele que é diretor executivo da Fundação MS. Alex, bem-vindo mais uma vez, obrigada pela sua presença. Muito obrigado, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Tá certo, faltam menos então de 3 meses para o Showtech 2019, como estão os preparativos? Exatamente, a gente costuma dizer que o nosso ano começa agora, né? Quanto mais o tempo se aproxima da feira, mais a equipe é demandada. Esse ano a gente está bem antecipado com os preparativos, né? Então temos a maioria dos espaços já fechados, as áreas já estão plantadas e a expectativa é de uma grande feira, até por conta dessa antecipação. Certo, essa vai ser a 23ª edição do Showtech, né? Do Showtech. O que o público vai ver de novidade nesse ano? Bom, esse é o principal desafio para quem organiza uma feira, trazer novidades, né? O visitante que vai ao Showtech, a cada ano ele espera ver uma novidade e em 2019 não vai ser diferente. Então nós teremos uma programação técnica extremamente densa em conhecimento, com diversos palestrantes, diversos encontros para públicos distintos, como por exemplo o encontro de jovens. Vamos ter uma programação de campo que também vai trazer muitas novidades, que o produtor rural vai ter a oportunidade de ver as tecnologias no campo. São 12 tecnologias, incluindo uma trincheira de 20 metros de comprimento, que a gente vai mostrar o sistema de produção agrícola da planta para baixo. Então são demonstrações ao vivo que o público que estiver lá vai conhecer na prática. Exatamente. Nos 3 dias de feira, essas demonstrações serão abertas ao público, com guias, com monitores, explicando para que o produtor possa absorver a tecnologia e voltar para casa melhor do que chegou na feira. É preciso fazer inscrição para esses cursos? É sim. No portal Showtech as inscrições já estão abertas. Vale lembrar que a inscrição é gratuita, né? É um cadastro muito simples e agiliza a entrada na feira no momento, nos dias de evento. A gente estava vendo ali algumas imagens, né, Alex, dos eventos passados que o Canal do Boi fez a cobertura. É realmente uma grande feira, né? E qual é o tamanho do espaço do Showtech 2019? O nosso parque totaliza 14 hectares, né? Desses quais 9 hectares são de exposição. Então, o restante são ruas, espaços coletivos. Nós temos 9 hectares de áreas de exposição, incluindo aquelas que são propriamente plantadas. Então, a gente no Showtech tem uma tradição de mostrar muita coisa no campo. Então, as empresas parceiras, os expositores têm espaços de plantio, de demonstração de produtos, de serviços. Então, é um parque de 14 hectares relativamente grande. É uma área bastante ampla, né? E em relação aos expositores, já tem todos os espaços fechados? Como está essa situação? Olha, a maior parte das áreas e dos expositores já estão com seus espaços garantidos na feira, até porque boa parte deles precisam plantar suas culturas, suas tecnologias para ser mostradas em janeiro. No entanto, ainda há espaço na feira, nós temos espaços para empresas de máquinas, de tecnologias, espaço pecuária, que ainda há vagas na feira. Certo. Para quem está chegando por aqui agora, eu estou conversando com o Alex Meloto, ele que é diretor executivo da Fundação MS.
empresa de pesquisa agropecuária sediada em Maracaju, Mato Grosso do Sul, sobre o Showtech 2019 que está chegando aí de 16 a 18 de janeiro. Então já anote na sua agenda. Alex, pessoal que está em casa acompanhando, que é de outros estados, vale a pena se programar para vir até Mato Grosso do Sul, né? Vale sim, Juliana. Como você mesmo falou, o Showtech ele abre o calendário nacional de feiras e com uma característica bem peculiar. O Showtech é uma feira estritamente técnico-científica. Então é um momento em que a Fundação MS e os seus parceiros de trabalho, inclusive instituições de pesquisa, como a própria Embrapa, utilizam para mostrar a tecnologia para o produtor rural. Então, o Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais cresce na agricultura no nosso país, e o Showtech é um momento em que todo o Mato Grosso do Sul mostra suas tecnologias e o seu potencial agrícola, agropecuário para o país. Como você disse, como é o primeiro evento, né, do ano, já mostra o que vai ser tendência no agro no ano? Exatamente, é um momento muito propício para isso, né, é um momento pré-colheita em que a gente consegue voltar para casa com muitas decisões tomadas. Certo. Alex, para a gente finalizar nosso bate-papo aqui, aquele produtor que está nos acompanhando quer participar do evento, basta então fazer o pré-cadastro através do portal, é isso? Exatamente. Tem a opção do cadastro via portal, né, portalshowtech.com.br, ou então no momento que ele chegar à feira. A gente recomenda que faça essa inscrição antes para evitar fila, evitar demora na entrada do parque. Tá certo. Alex Meloto, muito obrigada pela sua vinda aqui mais uma vez. Sucesso nessa reta final de preparativos e a gente vai estar junto com vocês ao longo desses meses. Obrigado, Juliana. Obrigado pelo apoio do SBA e esperamos todos no Showtech 2019. Convite feito então. Carla. Obrigada, Ju. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai ver que o custo de produção para produzir etanol de milho já é mais barato que produzir etanol de cana-de-açúcar. E ainda nesta edição do Agricultura BR, você vai conferir o mercado internacional e nacional do café. E você pode participar aqui do Agricultura BR enviando uma pergunta, uma foto ou um vídeo da sua produção pelo nosso número de WhatsApp, que é 67996562266. O Agricultura BR volta já. O custo para produzir etanol de milho já é menor do que para produzir etanol de cana-de-açúcar. No estado de Mato Grosso, por exemplo, usinas já produzem 1 litro de etanol a 98 centavos. E sobre este assunto, o jornalista Walter Puga Júnior conversou durante a Conferência Internacional do Açúcar que foi realizada em São Paulo nos dias 29 e 30 de outubro com o presidente executivo da União Nacional de Etanol de Milho. Confira. Etanol de milho é viável? Etanol de milho não é mais caro que etanol de cana-de-açúcar? É um produto extremamente viável. Hoje o Brasil conseguiu ser um grande produtor e um grande exportador de milho, portanto nós temos matéria-prima sobrando dentro do país em função da eficiência dos produtores, da solidificação da segunda safra. O milho hoje produzido em Mato Grosso, por exemplo, que é o maior produtor nacional, é o milho comercial mais barato do mundo. Então é fonte suficiente para se produzir etanol de baixíssimo custo e de alta qualidade. Etanol de milho sempre foi mais caro, ou pelo menos se alardeou durante anos que era um etanol mais caro do que etanol de cana-de-açúcar, ou seja, concorria em situação de desigualdade. Essa situação mudou? Com a eficiência da produção, hoje nós, no processo industrial do etanol de milho, você não tem apenas o etanol, você tem o etanol, você tem o DDGS, você tem a cogeração de energia, você tem o óleo de milho, que são vários produtos que saem desse processo e a conjugação desse sistema todo, a alta demanda que nós estamos verificando pelo próprio DDG, os preços remuneradores de etanol, e o preço remunerador também da venda da energia cogerada. Tudo isso faz uma cesta de faturamento que torna o etanol de milho hoje um etanol capaz de ser produzido na faixa de R$1 o litro, considerado já os impostos incluídos. Então é extremamente eficiente nos preços atuais de milho. Óbvio, o mercado de milho é um mercado bastante dinâmico, ele varia bastante de preço, mas nas médias históricas, se pegarmos aí a média do custo do milho dos últimos 5 anos e atribuirmos isso como um preço médio, você consegue produzir etanol de milho com custo abaixo de R$1 o litro, que é bastante eficiente. A princípio, as primeiras usinas, os primeiros projetos de produção de etanol de milho no Mato Grosso serviriam para um excedente de produção.
Isso tende a virar um grande mercado e ocupar mais milho produzido no Mato Grosso do que hoje? Sem dúvida, é um mercado muito eficiente que se abre, uma oportunidade bastante grande de consumo de milho. Como eu disse, Mato Grosso produz em torno de 30 milhões de toneladas, tem um consumo interno muito pequeno, em torno de 4 milhões e meio a 5 milhões de toneladas esse ano, já considerada a demanda por etanol. Nós fazemos abastecimento de outros estados em torno de 7 milhões e meio a 8 milhões de toneladas e ainda assim sobra muito, 15, 16, 17 milhões de toneladas de milho para ser exportado. Sem falar na reserva de áreas para serem incluídos ao processo produtivo, que é muito grande no estado de Mato Grosso. Então, a capacidade para se produzir mais milho, desde que haja demanda, é muito fácil e muito rápida. O etanol de milho vem resolver um grande problema de Mato Grosso, que é a deficiência logística. É muito complicado se exportar milho com a deficiência logística tão distante do porto. É muito mais inteligente, muito mais efetivo você industrializar esse milho lá, transformar em combustível, transformar em carne, no caso da utilização do DDG, e aí você atender outros mercados de maneira que pressione menos, por exemplo, a logística. E é isso que está acontecendo. Nós temos um campo fértil para o crescimento da indústria do etanol de milho, haja visto os próprios projetos que estão sendo implantados nesse momento, estão sendo licenciados, estão em fase de captação de recursos. Tem muita coisa boa acontecendo no estado de Mato Grosso em relação à industrialização do milho. Aproveitando que estamos falando de etanol de milho, uma novidade recente foi a liberação pela Justiça, para alguns casos, da comercialização de etanol diretamente com os postos, que interessa principalmente ao Nordeste, a quem trabalha com cana-de-açúcar no Nordeste. Isso também poderia ajudar o produtor de milho lá no Mato Grosso? A gente entende que, no nosso caso, o impacto é relativo, não é um impacto que resolveria qualquer outro problema que estivesse colocado. A alternativa de se poder vender diretamente para o posto, eu acho que é uma alternativa válida, mas assim não se torna uma grande bandeira do setor, até porque o setor hoje vive bem, convive bem com o sistema de distribuição. Conceitualmente falando, é positivo que se tenha mais opções, mas assim não é hoje um tema relevante para a indústria de Mato Grosso. Mudando um pouco de assunto, está no mercado de milho, o senhor acompanhou a ProSoja nos últimos anos, trabalhou com produtores de soja. O Mato Grosso vai crescer muito ainda na produção de grãos. Qual é a expectativa dos produtores de grãos lá do Mato Grosso? Isso tudo é dirigido pela demanda. Se continuarmos tendo uma demanda forte pelos grãos, por exemplo, pela China, que é a nossa grande parceira comercial, e tem um crescimento sustentado há muitos anos e a previsão é que continue aumentando a demanda. Se indústrias, por exemplo, como o etanol de milho, garantirem demanda para o milho, os mercados internacionais sejam preservados também para exportação, a gente tem espaço territorial hoje suficiente para pelo menos dobrar a produção de Mato Grosso, ou quem sabe até mais do que isso. Então, espaço não é problema. O que nós precisamos ter é demanda para toda essa produção e é essa demanda que vai dar a velocidade com que essa expansão vai se realizar. Consumo de milho, o senhor lembrava agora há pouco, tem mantido uma certa estagnação. A perspectiva é que esse mercado melhore no médio e longo prazo ou há preocupação com isso? Com a demanda para etanol de milho, a perspectiva é que haja sim um aquecimento interessante dessa demanda e isso proporcione mais investimento e quem sabe até aumente a própria produção de milho. Então é sempre um jogo de ganha-ganha e a gente fica muito contente que o Brasil consiga nesse momento realizar esse jogo. A partir de agora, nós vamos ver como fica o preço para a saca de 60 quilos do café arábica tipo 6 em Minas Gerais, que em uma semana apresentou uma queda de mais de 4%. Você confere comigo na sua tela os preços praticados para a saca de 60 quilos da soja do café arábica tipo 6 no estado de Minas Gerais, começando pelo dia 25 de outubro, que estava sendo negociada a R$ 445. No dia 26, apresentou uma alta de R$ 2,00, sendo negociada a R$ 447, porém começou esta semana sendo negociada a R$ 439, recuando aí durante este período, sendo que no dia 30, ontem, terça-feira, estava negociada a R$ 429, um recuo de R$ 10 entre um dia e outro, e hoje, 31 de outubro, quarta-feira, encerra o mês sendo negociada a R$ 424, uma queda de 4,71% para o período.
De olho agora no mercado internacional do café arábica. A gente vai acompanhar os negócios ao vivo, direto da Bolsa de Nova York, referência para essa commodity. Veja que os negócios hoje vêm operando em leve alta, uma recuperação bastante branda. Os contratos com vencimento em novembro, $1, 12 centes mais 95. Posição de janeiro, $1, 16 centes mais 75. Contrato com vencimento em março vem a $1, 19 centes mais 35 por libra-peso, enquanto o café arábica negociado em Nova York para maio, $1, 22 centes mais 10 por libra-peso, mostrando, portanto, que os valores seguem abaixo daquele piso de referência para o setor, que é de $1 e 30 centes por libra-peso. E o café Conilon seguiu a mesma linha do café arábica na última semana e apresentou uma queda de mais de 3% para os valores da saca de 60 quilos. Como você confere comigo na sua tela, o indicador do café Conilon tipo 7 no Espírito Santo, que no dia 25 a saca de 60 quilos estava sendo negociada a R$ 326, no dia 26 caiu para R$ 324 e este movimento de queda se estendeu durante todo este período que você confere comigo na sua tela. No dia 29, mais uma queda de para R$ 323 a saca de 60 quilos. No dia 30, ontem, terça-feira, a saca sendo negociada a R$ 318 e hoje se encerra o mês sendo negociada a R$ 315, uma queda de mais de 3% para este período. Vamos agora mais uma vez ao mercado internacional, desta vez para saber como estão os valores do café Conilon, ou também chamado de Robusta. A bolsa referência é a de Londres. A gente vê que nesta quarta-feira os negócios vêm em baixa. Posição de setembro negocia a tonelada do café a $1.671. Os contratos com vencimento em novembro, 1.686. Posição de janeiro negocia a tonelada a $1.699, enquanto os negócios para entrega em março, $1.709, com leve queda para o café Robusta nesta quarta-feira. O Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai ver que o setor de açúcar do Brasil espera resolver salvaguarda da China sem painel na Organização Mundial do Comércio. E tem ainda muito mais informação sobre o agronegócio nacional e internacional. Fique conosco. O setor de cana-de-açúcar do Brasil está esperando uma possível reunião com autoridades chinesas para discutir as chamadas salvaguardas impostas por Pequim pelas importações do açúcar brasileiro, sem necessidade de levar essa conversa até a Organização Mundial do Comércio. O jornalista Walter Puga Júnior conversou com a presidente da única União da Indústria da Cana-de-Açúcar sobre este assunto. E a 18ª Conferência da Datagro recebe alguns dos maiores, mais importantes líderes do setor sucroenergético no Brasil, entre eles a presidente da única União da Indústria de Cana-de-Açúcar, Elizabeth Farina, que não podia deixar de falar sobre um assunto importante para o Brasil, que é a discussão na OMC com a China sobre o açúcar, tarifação de açúcar. Doutora Elizabeth, é uma situação muito grave para o Brasil, já que a China é um parceiro comercial importante? Sim, a China é um parceiro, ou foi um parceiro importante na área de açúcar. Era o nosso principal destino de exportação do açúcar. E nós éramos o principal fornecedor de açúcar para a China. Então, uma relação mútua. Mas, lá pelas tantas, a China impôs uma salvaguarda contra o açúcar e puxou a tarifa para 95%, de 50% para 95%. E o Brasil foi o país mais afetado.
E com isso as nossas exportações praticamente foram zeradas. Lógico que houve uma tentativa de conversações, de negociações, recebemos os chineses aqui, fomos lá, e quando eu digo fomos, é o governo brasileiro e o setor produtivo também fez esse movimento. O ministro Blairo Maggi nos apoiou, tentamos então essa negociação, mas ela não frutificou. E daí o governo entendeu que deveríamos abrir um painel na OMC contra essa salvaguarda que flagrantemente vão contra todos os procedimentos aceitos na OMC. É uma luta difícil, como foi no passado a luta do algodão e outras lutas do Brasil? Bem, as questões da OMC são complexas, são demoradas, são caras, então todo mundo pensa muito antes de iniciar um contencioso na OMC. Porém, quando você não tem alternativas, ela é a regra que sustenta o bom funcionamento do mercado. E como você sabe, o açúcar é a commodity que sofre mais interferência do governo dentre todas as commodities. Então temos muitas interferências que ferem as regras da OMC e distorcem os mercados. Por exemplo, Índia agora. A Índia tem sido um desafio para o mercado de açúcar, né? Traz uma instabilidade muito grande e nós já estamos preparando uma análise para saber se não vale a pena, se a gente tem bons fundamentos para enfrentar a Índia também. É uma luta constante para defender mercado, presidente? Claro, o Brasil é o maior participante do mercado de açúcar, tem mais de pouco menos de 50% do mercado internacional de açúcar. Nós temos um setor pujante no Brasil, mas lembre-se que o setor sucroenergético emprega mais de 800 mil pessoas e essas ações que são distorsivas dos sinais de mercado prejudicam muito o Brasil. Claro que eu não vou comparar com números chineses, porque eles são incomparáveis, mas certamente nós temos que estar sempre alerta para essas questões. Bom, você acaba de ouvir a presidente da Única, Elizabeth Farina. O Brasil vai mesmo defender os interesses junto aos chineses, interesses do setor sucroalcooleiro, e também já estuda a possibilidade de questionar também a Índia, que causa, como a presidente disse, muita instabilidade no mercado. Agradeço a sua entrevista, presidente. Voltamos ao programa. E apesar de ser um grande nome para o agronegócio, o estado de São Paulo ainda tem muitos obstáculos a superar. Missão para o governador eleito João Dória, do PSDB. Gustavo D'Angelo traz agora um apanhado de situações que o São Paulo merece atenção no setor do agronegócio. As entidades representativas do agronegócio acreditam que ainda há muito a ser feito no estado paulista, a começar pela infraestrutura. Segundo a Associação Nacional de Exportação de Grãos, 70% dos grãos chegam ao Porto de Santos de trem. O setor espera há muito tempo por uma maior exploração das hidrovias, já que o transporte hidroviário é menos poluente, mais seguro e mais barato. A entidade lembra a situação da Tietê-Paraná, que enfrentou sérios problemas de energia. De acordo com a Sociedade Rural Brasileira, o setor produtivo é outro que enfrenta muita burocracia para conseguir avançar. Algumas leis discutidas há décadas seguem sem definição, o que segura investimentos. A primeira questão é referente ao Código Florestal. A lei estadual foi suspensa pelo Judiciário. As entidades e a Secretaria de Agricultura tentaram fazer algo, mas nada muito efetivo. 4 anos de suspensão e o produtor continua lidando com a insegurança. Outro tema relevante é a regularização fundiária do Pontal do Paranapanema. A região sofre com a questão da segurança jurídica, onde os produtores não conseguem títulos de terra. Ela não recebe grandes investimentos e sofre com invasões. Além dos citados pelas entidades, somam-se também o manejo de javalis e a exportação de gado vivo, que causaram polêmica durante a gestão de Geraldo Alckmin. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. E
nós falávamos no começo da edição do Agricultura BR de hoje que o plantio de soja nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul já avançam a mais de 70%, sendo que 73% para o estado de Mato Grosso e 72% da área plantada para o estado de Mato Grosso do Sul. E para saber se o clima vai favorecer ou não estes dois estados que estão plantando ainda a soja, vamos para a Somar Meteorologia conferir com Juliana Rezende. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Agroclima, oferecimento Fiat Toro Range, o touro puro sangue. Nós tivemos um probleminha com a Juliana Rezende, mas vamos voltar então para a Somar Meteorologia, já está tudo certo. Juliana Rezende, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Olha, tem chovido bastante em áreas produtoras de soja da região centro-oeste, assim como Mato Grosso do Sul e o estado do Mato Grosso. O mês de outubro, então, termina com chuvas acima da média na maior parte da região. Os acumulados de chuva em todo o mês de outubro passam de 150 milímetros em pontos do estado de Goiás. No Mato Grosso do Sul, alcançam até 250 milímetros somente nesse mês de outubro e em pontos do norte do estado do Mato Grosso, o acumulado chegou até 350 milímetros. Então é por isso que as condições de umidade do solo aumentaram bastante durante esse mês de outubro, favorecendo os produtores da região. Agora, durante os próximos dias, tem mais previsão de chuva. Até o dia 5 de novembro, a passagem de uma frente fria pela costa do país ajuda a organizar mais áreas de instabilidades em grande parte da região central brasileira. Os acumulados de chuva variam em torno de 30 milímetros no estado de Goiás, alcançam 50 milímetros no sul do Mato Grosso do Sul e em pontos da região central do Mato Grosso pode até alcançar 70 milímetros somente nesses próximos dias. Então, apesar de não ser uma chuva muito abrangente e também volumosa, por alguns momentos essa chuva ganha mais intensidade, mas vai seguir mais localizada em pontos da região centro-oeste. A partir da semana seguinte, tem chuva ganhando força no estado do Mato Grosso e também nos municípios mais próximos de Goiás, com acumulados de até 100 milímetros. Tem muita chuva prevista já durante a próxima semana, mas conforme a chuva ganha intensidade nas áreas mais ao norte da região, perde força no Mato Grosso do Sul. E aí a chuva que acontecer no estado sul-mato-grossense é mais fraca e com baixo volume de água, mas o cenário vai seguir favorável para grande parte da produção de soja da região centro-oeste, porque essas chuvas mais intensas e volumosas por alguns momentos conseguem aumentar ainda mais as condições de umidade do solo e mesmo com a chuva enfraquecendo em alguns momentos no Mato Grosso do Sul, essa chuva tem potencial para seguir mantendo o solo com mais umidade na região. E até pelo menos o dia 15 de novembro, então, tem chuva bastante abrangente em toda a região centro-oeste. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul seguem beneficiados. Então, tem previsão de chuva mais frequente da maior parte das áreas produtoras de soja da região centro-oeste. A expectativa é de um cenário bastante otimista. Claro que por alguns momentos essa chuva mais intensa pode até acabar atrapalhando e paralisando o andamento das atividades de plantio das lavouras, mas deve ser uma paralisação bem pontual e também momentânea na região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Hora de intervalo rápido por aqui. E você pode continuar participando aqui conosco, enviando a sua pergunta, a foto ou vídeo da sua produção pelo nosso número do WhatsApp, que é 67996562266. O Agricultura BR já volta. Estamos de volta. Vamos aos destaques da previsão do tempo. Agroclima, oferecimento Fiat Toro Range, o touro puro sangue. É hora de saber com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como o clima se comporta para as áreas que estão fazendo o plantio do milho de primeira safra. Grande parte das áreas produtoras de milho do centro-sul do Brasil estão com boas condições de umidade. É o caso da região central brasileira, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e também o estado de Santa Catarina estão com índices de umidade que passam de 90%. No Rio Grande do Sul, as chuvas enfraqueceram nos últimos dias, a umidade então do solo caiu um pouco, mas não a ponto de prejudicar. Os índices ainda seguem variando em torno de 70% a 80% na maior parte das áreas de milho gaúchas. Em pontos do estado do Mato Grosso e do norte de Minas Gerais, a situação vem melhorando cada dia mais. A umidade do solo, então, segue aumentando de forma mais gradual, já trazendo um cenário bastante otimista para a produção de milho nessas regiões.
No decorrer dos próximos dias, até o dia 5 de novembro, tem previsão de chuva bastante espalhada entre o sudeste, centro-oeste e região sul também. Isso porque tem uma frente fria que vai avançar pela costa do país já nesses próximos dias. Esse sistema vai ajudar a organizar muita instabilidade no centro-sul brasileiro. Tem previsão de chuva mais forte entre o sul do Mato Grosso do Sul, oeste do estado do Paraná até o norte gaúcho. Em pontos de Minas Gerais, a chuva também é um pouco mais expressiva, mas ainda vai ser de forma mais irregular e mal distribuída. De forma geral, tem previsão de chuva para grande parte das áreas produtoras de milho do centro-sul do país. Aos poucos, a chuva enfraquece no extremo sul gaúcho e em pontos também da fronteira com o Uruguai, onde o tempo firme já predomina no decorrer desses próximos dias. Durante a próxima semana, a partir do dia 6, tem previsão de chuva ganhando força na parte central do país. Isso porque os ventos em altitude vão conseguir trazer mais umidade da região da Amazônia e garantir, então, a intensificação dessa chuva. Tem previsão de acumulados em torno de 50 a 70 milímetros na região centro-oeste, sudeste, o estado de Minas Gerais até pode ser um pouco mais influenciado, mas de forma geral, conforme a chuva migra para a região centro-oeste, diminui as instabilidades entre a região sul e até o estado de São Paulo. E aí a chuva que acontecer acaba sendo mais fraca, isolada, beneficiando os produtores que estão em fase de andamento com as atividades de plantio das lavouras. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 15 de novembro, tem previsão de chuva bastante espalhada em grande parte de áreas produtoras de milho do centro-sul do país, ou seja, beneficiando então grande parte dos produtores, porque ajuda a manter o solo com bastante umidade. Por alguns momentos, essa chuva é forte em pontos da região centro-oeste, interior da região sul. Os produtores podem até ter algumas paralisações, mas deve ser de forma bastante momentânea e passageira. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. No próximo bloco, os números finais desta edição com a soja na Bolsa de Chicago. E você confere ao vivo a movimentação do dólar comercial no Brasil. O Agricultura BR volta já. Estamos de volta, vamos conferir mais uma vez como opera a soja na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira. Lembrando que o que acontece lá nos Estados Unidos é uma colheita rápida da oleaginosa e por conta das compras de soja pela China, que diminuíram por conta da taxação, o movimento tem sido predominantemente de baixa. Nesta quarta, os negócios vêm com alguma recuperação, mas ainda assim no piso dos $8. Posição de novembro opera $8,39 mais 6 por bushel. Janeiro, $8,52 mais 6. Soja negociada em Chicago para entrega em março vem a $8,66 por bushel, enquanto os contratos para maio, $8,79 mais 2. E nós vamos ver agora ao vivo como se movimenta o dólar no mercado financeiro brasileiro, que até o começo do Agricultura BR nós vimos aqui que estava em movimento de alta. Você confere comigo na sua tela, o dólar continua subindo 0,91% de alta, com a moeda norte-americana sendo negociada a R$ 3,72 mais 4. E com estes números, encerramos por aqui o Agricultura BR desta quarta-feira, edição do meio-dia. Obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada pela sua companhia e na sequência você fica com o Mercado Futuro. E até mais.